decorar, transformar uma sala com estilo industrial de uma forma bem econômica, com praticidade e pé no chão? Tem como e hoje eu vou te ensinar. Primeiro deixa eu te contar da onde vem esse efeito, esse estilo industrial. Como o nome já diz, né? Da indústria, do chão de fábrica ali, do que é rústico, do que vem de material bruto. Então tenha em mente isso para você até entender quais os materiais que você vai usar, quais as cores que você vai usar no espaço. Então, como eu já falei, tem muita rusticidade, sabe? Essa coisa de materiais pesados, robustos, metais aparecem muito, o cimento, o tijolo. E agora começa mais um quadro, Como Decorar com Thaís Bittencourt, que no caso sou eu. Antes da gente começar, deixa eu me apresentar, meu nome é Thaís, eu sou designer de interiores há mais de 9 anos e eu trabalho com projetos acessíveis, com decoração pé no chão. Então já me segue, já ativa o sininho, porque toda quarta-feira ao meio-dia tem quadro novo aqui no canal, que é o Como Decorar com Thaís Bittencourt, e a gente sempre vai falar sobre essa decoração descomplicada, simples, fácil e acessível para você fazer em casa também. Vamos lá, os 7 passos, que vocês sabem que é assim que eu gosto de dividir cada ambiente, porque fica fácil da gente fazer a leitura. Então, o primeiro passo, que é a paleta de cores. Como é que é a paleta de cores do estilo industrial? Ela tem um tanto de branco, mas na maioria dela tem uma explosão, tem um uso muito forte de cinza, preto. Não precisa ser muito carregado no preto. Pode ser nos detalhes, mas pode também carregar no preto. Esse estilo permite isso. Como eu já falei, os tijolinhos, tanto as texturas quanto as cores dos tijolos, né? Que pode ser no tom terracota, pode ser no branco também. Os marrons. O couro também é muito utilizado, pensa na robustez, na imponência que tem esse couro, né? E aí, nesse estilo, você pode incluir uma cor ou não. Cor, quando eu digo tudo isso já é cor, né? Mas assim, cor eu digo uma cor que se destaque, uma cor, um elemento mais colorido. E aí, se essa cor tiver um destaque importante, se ela não for nos detalhes, é mais fácil quando a gente trabalha com um fundo acinzentado dessa cor. Tipo um azul acinzentado, um verde acinzentado, um amarelo mais ocre, mais fechado, sabe? Nada muito aberto. Pode usar aberto também, tá? Mas aqui eu tô falando umas coisas gerais pra vocês se basearem pra facilitar a vida de vocês na hora de decorar. Então a gente vai falar sempre assim do genérico, tá? E aí, óbvio, você não pode esquecer da madeira também, porque apesar da gente estar falando dessa robustez, dessa dureza, que é um chão de fábrica do industrial, né? A gente tem que aquecer sempre uma decoração com madeira. Isso é o jeito mais fácil da gente aquecer a decoração. Então aí, a cor de madeira que você vai usar pode ser bem variado também, mas é muito fácil e muito econômico trabalhar com madeiras mais claras, tipo pinos e compensado, que tem essa coisa assim da coisa crua, né, de que uma madeira que não foi trabalhada, né, uma madeira que veio da obra. Mas você também pode usar, por exemplo, o MDF num tom carvalho ou no frejó. Pro segundo passo, vamos falar sobre tapete. O que vai nesse chão, né? Você já tem lá o chão de madeira, de cerâmica, sei lá o que é. Então a gente vai falar em como decorar esse piso. E aí você pode usar tapete de 2 maneiras. Eu gosto muito de enfatizar essa coisa desse contraste, né, das cores, então do preto e do branco marcado, de uma geometria, uma estampa geométrica preta e branca no piso. Eu acho que fica muito fácil, porque ali você já dá o nome, estilo industrial. Então essa seria a minha consideração para um ambiente fácil de você trabalhar. Mas se você também quiser dar uma brincada de misturar um pouquinho esse estilo, que permite muito bem com uma coisa um pouco meio vintage, meio lavada, meio surrada, é muito legal usar um tapete tipo persa, com uma estampa meio lavada, sabe? Com cara de que tá velho, que tá ali naquele porão ali faz um tempo, sabe? Isso fica também super interessante. O mais importante disso tudo é você se atentar ao tamanho, pelo amor de Deus, tá? Quem é minha aluna sabe que o tapete tem que ser maior do que a composição dos móveis. Passo 3, as paredes. As paredes, elas podem ser brancas, você não precisa necessariamente ter tijolinho ou cimento, mas é muito legal quando a gente tem, porque, de novo, fica mais fácil. Você olha ali nesse grande elemento que é a parede e você vê já aquele material explícito. Então fica mais fácil de você decorar o resto, sabe? Você vai economizar também nesse sentido. E aí, como eu falei, pode ser o cinza, pode ser um efeito cimento queimado também, ou até um revestimento que dê essa ideia do cimento, do concreto, que fica bem legal, uma coisa aparente, sabe? Mas também pode ser o seu tijolinho branco ou um tijolinho terracota. Gente, eu gosto muito de usar o tijolinho num tom alaranjado, que não é aquele muito escuro, porque daí não pesa demais na parede. Eu acho que tem uma pegada mais contemporânea, acho que fica super legal. E eu gosto ainda mais quando é a junta seca, ou seja, quando não fica aquele rejunte aparecendo entre os tijolos, sabe?
Essa ideia pra mim, assim, é a mais legal de todas, então já anota aí. E aí, como eu falei, você pode sim também ter uma cor nessa parede, uma pintura caixa fica super legal. Lembrando de, nas paredes, usar essa cor com um fundinho acinzentado, porque vai facilitar a sua vida também na hora de decorar. Passo número 4, agora a gente vai falar de mobiliário. O mobiliário, como a gente já tá trabalhando bastante nesses cimentos, né, nessas coisas mais brutas, mais frias, mais pesadas, é ideal que a gente trabalhe um pouquinho a madeira, pra dar aquela aquecida na paleta de cores, como eu falei. Pode ter preto também, porque é um estilo que pede este preto também mais do que nos detalhes. Pode ser num móvel, num rack, numa mesa lateral, numa mesa de centro. E esse mobiliário também vai ter muitos metais, né? Eu não gosto de usar o prateado, tá? Eu gosto de usar o preto, principalmente se for fosco, porque parece ainda mais bruto. E assim, já falei que o prata não, muito menos o dourado, porque o dourado ele traz uma elegância, uma delicadeza que a gente não quer para esse estilo. Então, por exemplo, a mesa lateral, ela pode ser quadradinha, pode até ser redonda, mas quadradinha é o ideal, porque a gente não fala muito desses elementos orgânicos, a gente tá falando um pouco mais dessa coisa quadradinha mesmo. E aí com pés metálicos, o metalon se usa muito, a mesma coisa numa estante, ou ali em volta do rack, sabe aquela estrutura toda de metalon, que são esses ferrinhos, né, quadradinhos que fazem essa estrutura dos móveis. O sofá pode ser bem clean, né, ele pode até ter um desenho mais pesado também, mas como você tá pesando nas outras coisas, eu acho que é legal a gente trazer uma coisa mais neutra pro sofá. Mas se você quiser um extra, assim como eu falei do tapete, é legal a gente misturar estilo aqui. E aí você pode usar, por exemplo, uma coisa vintage, surrada, antiga, um captonê. Fica um contraponto muito interessante, né? Uma coisa assim clássica, colocada ali naquele ambiente super duro. Fica muito legal, muito elegante e dá uma quebra daquele padrão do industrial. E o rack, gente, não importa o estilo aqui, industrial, boho, contemporâneo, clássico, vocês já sabem, quem é minha aluna sabe que eu prefiro esquecer do painel, faz um rack simples, ou um móvel, ou um prateleirão, esquece painel, usa a própria parede como painel para esse espaço, e ali pode ter textura ou não, você pode deixar reservado esse espaço para o tijolinho ou para o cimento queimado e até aproveitar para passar a fiação, e coloca, emoldura esta parede com uma outra prateleira sobre a TV, tá? Então, isso aí é uma coisa que eu não canso de falar para as minhas alunas. Passo número 5, a gente vai falar sobre os itens decorativos, e aqui eu vou começar pelos têxteis. Então, tudo que a gente for falar de tecido, tanto pros móveis, né, tipo sofá, poltrona, ou até para as próprias almofadas, também é nessa robustez. Então, é o couro. Pode até ser um linho, assim, para dar uma leveza, mas normalmente é o couro. Um veludo também fica bem legal, porque você carrega bastante, né, nesses têxteis. Mas assim, como não é um estilo muito cheio de frufru, também não precisa ficar, por exemplo, enchendo o seu sofá de almofadas, tá bom? Pode ser ali 3 almofadas é o suficiente, que vão ali te ajudar só a equilibrar essa paleta de cores. Os quadrinhos que você for usar, você pode tranquilamente usar com moldura preta. E a estampa que vai nesses quadros pode ser tipo um grafite, pode ser uma ilustração. Você pode reservar esses quadros para terem as cores mais vibrantes, as cores mais legais da sua paleta de cores. Então assim, tá vendo? Nesses quadros aqui, a gente tem essa rigidez também do desenho, da estampa que tá nesse quadro, né? Não tem uma pintura ali vitoriana, clássica, com pinceladas leves, não. Você tá vendo que como tem essa demarcação do que tá nesse quadro também. E pra cortina, neste caso, de estilo industrial, eu acho mais fácil a gente trabalhar com persiana, rolô ou romana. Dá pra trabalhar com a cortina também, de tecido, aquela bem mais fluida, mas justamente, pensa nisso. Né? Por isso que eu faço esse caminho do que é o estilo industrial, que é a paleta de cores, da onde vem e tal. Porque é só pensar nisso. O fluido, o orgânico, um tecido leve, não tem muito a ver com o estilo industrial. Então é mais fácil a gente trabalhar com um chapadão, que é, por exemplo, uma persiana. Passo número 6, a gente vai falar sobre iluminação aqui. E aqui, nesse caso, é muito legal a gente usar iluminação em trilho, que pode ser com spots, né, e o trilho branco, ou pode ser com o preto também, porque o preto vai dar um super destaque neste teto, vai se tornar além de iluminação, né, vai se tornar decorativo. E aí é legal que você também equilibra esse preto, que você tá falando do preto no metal aqui, ou preto no quadro aqui, e aí você joga um preto para essa iluminação também. Então não tenha medo em jogar preto nos acabamentos de luminárias. Pode ser o trilho, que é muito legal,
Mas pode ser também, por exemplo, um plafond de sobrepor. E aí não vai esquecer daquelas luminárias, que são os acessórios decorativos também, que ajudam a compor aquele ambiente, por exemplo, à noite, quando você está assistindo uma TV, não quer estourar aquela iluminação no teto, né? Então aí você pode ter um abajurzinho, né, uma luminária de mesa preta, slim, na mesinha lateral ou em cima do rack, né? Algo leve, aí não precisa pesar muito, mas pode também ter uma pegada industrial, assim, com uma lâmpada um pouco mais antiga, que tenha uma coisa a ver também com essa coisa da... Tá vendo como tem uma pegada meio vintage, né? Então uma coisa meio vintage, meio industrial, meio bruta, sabe? E aí você tem que tomar cuidado com os tons dessa luz e com a intensidade de cada lâmpada que você vai colocar ali, que cada uma tem a sua necessidade e vai dar um efeito para aquele espaço também. Passo número 7, por fim, eu sempre termino de decorar com plantas. E esse estilo, ele não precisa assim, de tantas plantas como, por exemplo, quando a gente falou do borro, que é uma explosão de plantas, tá? Então você pode ter ali 2 naquele espaço, que já vai te ajudar bastante também a aquecer, assim como a gente fez com a madeira, dar uma vidinha também e quebrar um pouquinho também da monotonia daqueles materiais todos que a gente usou. Lugares para ter essas plantas, na jiboia, em cima da prateleira da TV, que é bem legal. Ao lado do sofá, seja na mesinha lateral ou no vaso um pouco mais alto, de uns 50 centímetros, tipo uma pacová ou uma zamioculca, que é uma planta super fácil de cuidar. E o vaso é legal que fale desse estilo também, né? Então, um cinza, um cimento queimado também, algo que pareça concreto, ou você pode até extrapolar e trazer o tom, o ponto de cor para esse vaso, também fica super legal, tipo um azulão, por exemplo. Você tá vendo como quando a gente divide em 7 passos, a gente consegue rastrear todas as nossas necessidades e entender tudo que vai pro espaço com as coisas muito bem alinhadas entre elas, né? E é isso que eu faço questão de ensinar para vocês semanalmente aqui e lá no meu curso também, que inclusive eu te convido a se tornar aluna. Eu vou deixar o link para você se inscrever no meu curso aqui na descrição do vídeo, tá bom? Gostou desse conteúdo e quer aprender a decorar também? Ele é ideal para você que gosta desse tipo de conteúdo e quer ganhar a independência de decorar a sua casa sozinha a qualquer momento dentro do seu orçamento. Semana que vem tem mais, eu te espero. Um beijo!